Economia e Comportamento, com Gisele Fabro. Muito bem, vamos lá, deixa eu conversar aqui com a Gisele Fabro, que já está aqui comigo, conversar com ela, porque a situação realmente, Gisele, ela é preocupante. Eu estava agora há pouco, até elogiando aqui, Gisele, a atuação até do presidente, do próprio Paulo Guedes, lá em Dubai, onde eles estão, que eles estão vendendo o Brasil bem, né? Colocando o Brasil aí numa vitrine. É muito interessante colocar o Brasil numa vitrine e fazer negócios. Mas aí, Gisele, quando a gente se depara com os números internos, aí para nós aqui, a situação ela é preocupante. Bom dia, Gisele. Bom dia, Hermínio. Bom dia a todos da Rádio Guarujá. Bom dia, você ouvinte, você que está nos assistindo. Ô, Gisele, a queda no comércio em setembro de 1,3%, e a gente vê que isso está caindo, cada vez mais está acumulando quedas ao longo do ano, uma inflação muito alta. Como é que você analisa essa situação, Gisele? Na verdade, aí ao longo desses 12 meses, a gente teve uma queda do setor varejista em torno de quase 4%, Hermínio. Então, aí ele já vem acumulando uma queda frente a essa inflação muito alta, que coloca aí os alimentos em valores altos, a luz, né, a energia aumentando bastante, o gás, a gasolina, que são elementos aí essenciais para a nossa sobrevivência. Então, cada vez menos sobra menos dinheiro para que a gente consiga gastar em outros setores, como no comércio, tanto na questão de eletrônicos, quanto na questão de roupas, calçados, enfim. Então, toda a sociedade, toda a população acaba gastando o seu dinheiro aí em setores básicos da economia, né, que são para a nossa sobrevivência, e acaba sobrando menos para que a gente consiga gastar em outros setores. Então, até o setor mesmo de construção civil, que a gente teve registros que durante a pandemia nós tivemos as pessoas em home office, as pessoas isoladas dentro de casa, que tiveram gastos, investimentos em casa. Hoje também esse setor está sofrendo uma queda frente à alta da inflação. Agora, a inflação, ela está sempre alta. Esse ano, então, nem se fala, né? Uma inflação está altíssima, a gente está percebendo isso. Qual é o impacto que a inflação ela causa, Gisele, no nossa economia do dia a dia? Bom, nossa economia do dia a dia, então, se o ano passado você conseguia ir ao mercado e comprar com um valor, você conseguiria comprar 5 itens, hoje você vai ao mercado, você consegue comprar 3. Porque a gente tem uma inflação registrada que ultrapassa nesses últimos 12 meses, nesse último ano, de 10%, só que, na verdade, nós sabemos que muitos alimentos, eles tiveram altas superiores a 10%, dependendo do quanto você consome determinado alimento, a gasolina, a gente teve alta, se você vai fazer uma lista, de 20%, 30% do seu orçamento, né? Nós sabemos que é registrado um número, mas nós sabemos que na hora que nós vamos calcular, nós temos uma inflação muito mais alta. E como se proteger? Tem alguma fórmula ou algum jeito que o consumidor ele possa se proteger, tomar algumas medidas para poder enfrentar essa situação? Olha, Hermínio, nós não podemos assim
Eu acredito que todos estamos fazendo cortes no orçamento, mas isso não é uma felicidade para nós, porque toda vez que a gente tem que fazer cortes e mais cortes dentro do nosso orçamento doméstico, isso causa uma certa frustração, né? Então, o que nós temos aí que ter em mente é saber de fato qual o valor do nosso orçamento doméstico, para que a gente consiga trabalhar da melhor forma com ele. E não é só ficar anotando tipo, o que a gente já gastou, mas ter certo aí o que nós consumimos, o quanto gastamos para futuro. E tentar aí nessa época do ano que está chegando, final de ano, nós estamos numa região que tem bastante turistas, verificar a possibilidade de fazer uma renda extra, porque não tem como se proteger se a gente não conseguir produzir mais, né? Entendi. Então, de fato, o que a gente tem que fazer é ter em mente esse controle orçamentário, é tentar uma renda extra, porque nós não temos muito para onde correr, né? Agora, a nesse inflação caso, tá alta Gisele, e realmente bate a porta. Bom, né, nesse caso, o governo é que teria que fazer uma intervenção através do quê? De investimentos, de infraestrutura, para que a economia volte e a inflação possa baixar? Seria isso? Seria uma intervenção do governo? Na verdade, Hermínio, o que o governo precisaria ter e que não vai ter agora para os próximos anos era uma responsabilidade maior com a agenda econômica dele. Eu já falei até essa frase, acho que umas 2, 3 vezes a semana passada, mas é fato. A questão é que nós ainda não tivemos totalmente, mas vamos ter aí a aprovação da PEC dos precatórios para o Auxílio Brasil, que deve sair aí essa semana. Mas nós não temos um controle orçamentário dentro do governo, e aí com as eleições eles não querem assumir essa responsabilidade, não querem um corte de gastos. Isso precisaria de uma reforma tributária, nós não precisaríamos dessa PEC, teria que ter um orçamento, dentro do orçamento, sem furar esse teto de gastos que eles falam. Mas, enfim, vai vir aí as eleições e ninguém quer fazer concessões nos seus orçamentos e cortes. Então, não seria nenhuma intervenção, seria realmente uma maior responsabilidade com a agenda econômica do país mesmo. Isso em todos os níveis, federal, estadual e municipal. Muito bem. Gisele, muito obrigado pela tua participação hoje, comentando com a gente esse momento, que é o momento mais difícil. Quando a gente vê, não são números que são animadores, vê a queda do comércio varejista. Isso é um problema sério, né? A gente vê que afeta mesmo a economia. E também... E são todos os setores, né? E a gente tem uma inflação bem mais alta do que no mundo todo. Então, isso é preocupante. Muito bom. Gisele, muito obrigado e até amanhã com mais um Economia e Comportamento. Até amanhã. Bom dia a todos. 8h47. Economia e Comportamento. Bom dia, cidade.